Você já se perguntou se tudo o que conhece sobre São João é realmente verdade? E se os maiores segredos deste amado discípulo de Cristo estivessem escondidos, aguardando para transformar completamente sua fé? Preste atenção, pois o que você está prestes a ouvir pode ser a luz que o Senhor está enviando, especialmente para você hoje. Esta não é apenas mais uma história sobre um santo. Você não chegou a este vídeo por acaso. Ao clicar nesta mensagem, você está prestes a descobrir revelações sobre São João, que tocam diretamente sua realidade e sua jornada espiritual. O que este discípulo amado viveu é um reflexo do que você pode estar enfrentando agora mesmo. Lembre-se, Deus continua falando através das histórias dos santos, especialmente daquele que repousou no peito de Jesus durante a última ceia. Se este canal apareceu em seu caminho hoje, é porque há uma mensagem que o céu quer revelar ao seu coração inquieto. Não a ignore. Esta verdade sobre São João pode ser exatamente a resposta que você tem buscado em suas orações silenciosas. Nosso Senhor escolheu João para testemunhar momentos que nenhum outro apóstolo presenciou. Da mesma forma, você foi escolhido para ouvir esta mensagem hoje. Assim como João permaneceu fiel aos pés da cruz quando outros fugiram, esta história irá revelar como você também pode encontrar essa mesma coragem em seus momentos de provação. Antes de iniciarmos, convido você a deixar nos comentários a frase: Senhor, como João, quero repousar em teu sagrado coração. Este pequeno ato de fé demonstra seu desejo de se aproximar de Cristo, assim como o discípulo amado. E não se esqueça de pressionar o botão de like. Este simples gesto se torna um ato de evangelização, permitindo que esta mensagem alcance outras almas que, assim como você, precisam conhecer a verdadeira história de São João e o poder transformador de seu exemplo. Vamos começar esta jornada reveladora juntos. O sangue escorria pelas mãos de Eliada, enquanto ele se ajoelhava diante do corpo sem vida de seu irmão. Seria possível que o mesmo Deus que guiou seu povo para fora do Egito permitisse tamanha injustiça? Como poderia um homem fiel como Zeriel, que nunca se curvou aos ídolos de Canaã, morrer tão jovem e de forma tão violenta, enquanto os servos de Baal prosperavam e zombavam dos seguidores do Deus verdadeiro? Naquela noite, sob o céu estrelado de Canaã, Eliada rasgou suas vestes e cobriu-se de cinzas. Não compreendendo os desígnios divinos, ele gritou em direção aos céus: Onde estás, Adonai? Por que abandonaste aquele que te amava acima de tudo? O silêncio da noite engoliu suas palavras, deixando apenas o eco de sua própria dor. Eliada era conhecido em toda Mahanaim como o jovem de coração puro. Desde criança, demonstrava uma sensibilidade espiritual que intrigava até os mais velhos da tribo de Naftali. Quando outros meninos brincavam imitando guerreiros, ele se sentava aos pés dos anciãos, absorvendo cada palavra sobre o Deus de seus antepassados. Sua mãe, Adina, sempre dizia que ele havia nascido com um propósito especial, marcado por um sinal, uma pequena marca em formato de águia em seu ombro direito. Mas agora, aos 22 anos, ajoelhado diante do corpo do irmão assassinado por defender a fé no Deus único, Eliada sentia-se traído pelo próprio céu. Levanta-te, filho de Naftali, disse uma voz atrás dele. Era Quésia, a anciã cujos olhos quase cegos podiam enxergar além do véu que separa o mundo dos homens do mundo espiritual. Teu irmão não está perdido, e tua jornada apenas começa. Que jornada pode haver para mim agora, Quésia? Meu irmão está morto porque recusou adorar os ídolos do governador Narok. Onde estava nosso Deus quando a espada atravessou seu peito? A anciã tocou o ombro de Eliada exatamente onde estava a marca da águia. Há verdades que só podem ser reveladas àqueles que atravessam o vale das sombras.
Teu irmão era forte na fé, mas tu foste escolhido para algo maior. Serás testemunha. Testemunha do quê? Perguntou Eliada, a voz embargada pela dor. Do que está por vir, de um amor maior que a morte, de um sacrifício que ecoará por toda a eternidade. Teu caminho será como o de alguém que virá muito depois de ti, um que repousará no peito do próprio amor encarnado. Na manhã seguinte, enquanto preparavam o corpo de Zeriel para o sepultamento, um mensageiro chegou ofegante à pequena casa de Eliada. Os soldados de Naroque estão vindo. Dizem que teu irmão não estava sozinho em sua traição. Buscam a ti e a todos que se recusam a adorar Baal. A pequena comunidade de fiéis dispersou-se rapidamente. Eliada, ainda dominado pela dor, foi arrastado por Quesia e alguns jovens para as montanhas de Hermon. Não é tua hora de seguir teu irmão, insistiu a anciã. Tens uma missão a cumprir. Durante 7 dias e 7 noites, esconderam-se em cavernas, alimentando-se de mel silvestre e frutos secos. Na 8ª noite, enquanto todos dormiam, Eliada saiu da caverna e contemplou as estrelas. A constelação que seu povo chamava de a Águia brilhava intensamente. Foi então que uma presença indescritível o envolveu. Filho de Adina, por que teu coração está cheio de dúvidas? A voz não vinha de lugar algum, e de todos os lugares simultaneamente. Eliada tremeu, caindo de joelhos. Quem és tu, Senhor? Sou aquele que é, e vim mostrar-te o propósito de tua dor. Naquele instante, uma visão tomou conta de Eliada. Viu-se transportado para um tempo distante, para uma colina onde 3 cruzes se erguiam contra um céu escurecido. Ao pé da cruz central, um jovem amparava uma mulher em prantos. O olhar daquele jovem, um olhar de amor inquebrantável, mesmo diante da maior das injustiças, atravessou os séculos e tocou a alma de Eliada como uma espada de fogo. Quem é ele? Perguntou Eliada, sentindo uma conexão inexplicável com aquele desconhecido do futuro. É o discípulo amado, aquele que permanecerá fiel até o fim. E tu, Eliada, foste escolhido para ser seu precursor nesta terra, para preparar o caminho da fidelidade. A visão dissipou-se, mas o fogo em seu coração permaneceu. Ao retornar à caverna, Eliada encontrou Quesia acordada, como se o esperasse. Viste, não foi? Perguntou ela com um sorriso. O mistério que te aguarda. Na manhã seguinte, notícias terríveis chegaram. A pequena comunidade de fiéis em Mahanaim havia sido dizimada. Sua mãe, Adina, estava entre os mortos. Eliada sentiu o chão fugir sob seus pés. Primeiro seu irmão, agora sua mãe. Como poderia Deus permitir tanta dor? Dominado pela raiva e pelo desespero, Eliada afastou-se do grupo e correu montanha abaixo, decidido a entregar-se aos soldados de Naroque e seguir sua família na morte. No caminho, porém, caiu em um precipício, rolando por entre pedras e espinhos até perder a consciência. Quando acordou, estava em uma cabana desconhecida. Uma jovem aplicava ervas em seus ferimentos. Onde estou? Perguntou confuso. Na aldeia de Betsor, respondeu ela com voz suave. Meu nome é Damares. Encontrei-te quase morto entre as rochas. Durante semanas, Eliada recuperou-se lentamente sob os cuidados de Damares. Descobriu que ela também era uma adoradora secreta do Deus verdadeiro, em uma aldeia dominada pelo culto a Baal. Seu pai havia sido executado por recusar-se a oferecer incenso aos ídolos, e ela vivia sozinha, curando os doentes e ajudando os necessitados. Aos poucos, o coração de Eliada começou a cicatrizar. A presença serena de Damares e sua fé inabalável, mesmo após tanto sofrimento, eram como bálsamo para sua alma ferida. Quando se recuperou completamente, Eliada revelou a ela sua visão e a marca da águia em seu ombro. Não compreendo por que fui escolhido,
confessou. Não tenho a fé de meu irmão ou a tua. Talvez seja exatamente por isso, respondeu Damares. Aqueles que nunca duvidaram não conhecem o verdadeiro valor da fé. Inspirado por suas palavras, Eliada decidiu permanecer em Betsor. Juntos, eles formaram uma pequena comunidade de fiéis que se reunia secretamente para orar e estudar os ensinamentos transmitidos desde Moisés. Eliada tornou-se conhecido por sua sabedoria e por sua capacidade de consolar os que sofriam. 3 anos se passaram e a fama de Eliada espalhou-se além de Betsor. Isso atraiu a atenção de Narok, que enviou espiões para confirmar os rumores sobre um novo líder espiritual que desafiava os deuses de Canaã. Numa noite sem lua, enquanto o pequeno grupo estava reunido em oração, soldados invadiram a casa de Damares. Eliada conseguiu fazer com que muitos escapassem por uma passagem secreta, mas ele e Damares foram capturados e levados à presença de Narok. És tu quem chamam de o marcado pela águia? Perguntou Narok, estudando Eliada com desdém. Ouvi que teu Deus te concedeu visões. Talvez possa ver teu futuro agora? Eliada permaneceu em silêncio, mas seu olhar não demonstrava medo. Teu silêncio não te salvará, continuou Narok. A menos que te prostres diante de Baal agora mesmo, assistirás à morte desta mulher antes de seguir o mesmo caminho. Naquele momento, a visão da colina com as 3 cruzes voltou nitidamente à mente de Eliada. Viu novamente o jovem discípulo ao pé da cruz, sustentando o olhar do mestre crucificado com amor inabalável. E compreendeu. Podes tirar nossas vidas, disse finalmente, mas não podes tocar nossa alma. Meu Deus já me mostrou que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem, e que o amor é mais forte que todo o poder que julgas possuir. Furioso, Narok ordenou que Damares fosse executada imediatamente diante de Eliada. Com lágrimas nos olhos, mas com uma paz inexplicável no coração, Eliada testemunhou o martírio daquela que havia salvado não apenas seu corpo, mas sua fé. Antes de ser levado para sua própria execução, Eliada foi jogado em uma masmorra escura. Durante a noite, a presença divina visitou-o novamente. Agora compreendes, filho de Adina? Sim, meu senhor, respondeu Eliada. Compreendo que o sofrimento não é abandono, mas purificação. Que permanecer fiel no Vale das Sombras é o maior testemunho de amor. E compreendes por que te mostrei o discípulo amado? Porque, assim como ele permanecerá ao pé da cruz quando todos fugirem, eu também devo ser testemunha do amor que transcende a morte. Na manhã seguinte, Eliada foi levado ao centro da cidade. Uma multidão se reunira para assistir à execução do marcado pela águia. Narok ofereceu-lhe uma última chance de renegar sua fé. Com a serenidade de quem contemplou mistérios além do tempo, Eliada respondeu: O que vistes como tua vitória é apenas o começo de algo muito maior. Um dia, outro virá, marcado não na pele, mas na alma, pelo amor do próprio Deus feito homem. E seu testemunho transformará o mundo. Enquanto a espada descia sobre seu pescoço, Eliada viu novamente o rosto do discípulo amado, e por um instante que continha a eternidade, seus olhares se cruzaram através dos séculos, unidos pelo mesmo amor, pela mesma fidelidade, pelo mesmo Senhor. O sangue de Eliada penetrou na terra de Canaã, semente invisível que floresceria séculos depois, quando um jovem pescador da Galileia deixaria tudo para seguir um mestre que o chamaria para ser testemunha do maior amor que o mundo jamais conheceu. E assim como a marca da águia no ombro de Eliada simbolizava sua missão especial, João seria conhecido como a águia entre os evangelistas, aquele cujo olhar penetraria mais profundamente nos mistérios divinos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a como quem acende uma pequena luz na escuridão.
porque assim como Eliada e João, cada um de nós é chamado a ser testemunha do amor que vence a morte. Deixe nos comentários como você tem sido fiel em seus próprios momentos de provação e como a história do discípulo amado inspira sua caminhada de fé. Você já percebeu como algumas histórias parecem falar diretamente à sua alma? Não é coincidência que esta narrativa sobre Eliada tenha cruzado seu caminho hoje. Assim como ele foi marcado pela águia em seu ombro, você também foi marcado pelo olhar de Deus desde o ventre de sua mãe. E assim como ele, você tem enfrentado seus próprios desertos, suas próprias noites escuras da alma. Quantas vezes você já se perguntou, como Eliada, onde estás, Senhor? Diante de uma perda devastadora, uma traição inesperada, um diagnóstico assustador? Quantas vezes já sentiu que seu sacrifício e sua fidelidade não foram recompensados? Este sentimento de abandono que dilacerou o coração de Eliada quando perdeu seu irmão e sua mãe é o mesmo que talvez esteja dilacerando seu coração agora. Mas observe atentamente o que aconteceu com Eliada. Foi precisamente no momento de sua maior dor que ele recebeu a visão mais profunda. Foi quando tudo parecia perdido que o próprio Deus se manifestou e revelou a ele o propósito maior de seu sofrimento. Não é assim também em sua vida? Aquela doença que parecia uma maldição não se transformou depois em um chamado para uma fé mais profunda? Aquela demissão que pareceu o fim de tudo não abriu portas para um propósito mais alinhado com seus dons? Aquela pessoa que o abandonou não criou espaço para relacionamentos mais autênticos e edificantes? O que estamos tentando lhe mostrar é que, assim como Eliada foi escolhido para ser precursor espiritual de São João, você também tem um papel único no plano divino. Sua história não é menos importante, seus sofrimentos não são menos significativos, sua fidelidade não é menos valorizada aos olhos de Deus. São João, o discípulo amado, permaneceu aos pés da cruz quando todos fugiram. Eliada, séculos antes, permaneceu fiel mesmo diante da morte. E você? Você está sendo chamado à mesma fidelidade, ao mesmo amor que persevera quando tudo indica que deveria desistir. Lembre-se de que São João não apenas testemunhou a crucificação, mas também foi o primeiro a chegar ao túmulo vazio e a acreditar na ressurreição. Ele viu o sofrimento, mas também contemplou a glória. E esta é a promessa para você também. Nenhuma dor é desperdiçada no plano divino, nenhuma lágrima cai sem propósito. No sacramento da reconciliação, encontramos o perdão que tanto Eliada quanto João proclamaram. Na Eucaristia, recebemos o próprio corpo e sangue daquele que os dois homens amaram além da própria vida. No óleo da unção dos enfermos, recebemos a cura que Damares oferecia aos feridos de seu tempo. Nossa Senhora, que foi confiada a João aos pés da cruz, também olha por você com o mesmo amor maternal. Assim como ela permaneceu firme na fé quando tudo parecia perdido, ela intercede para que você também encontre essa mesma fortaleza interior. Fazei tudo o que ele vos disser. Suas palavras em Caná ecoam através dos séculos até chegar ao seu coração hoje. E o Espírito Santo, que inspirou Eliada nas montanhas de Hérmon e que guiou João em Patmos para escrever o Apocalipse, é o mesmo que sussurra ao seu coração agora, revelando verdades que os olhos físicos não podem ver e que a sabedoria humana não pode compreender. Este vídeo chegou até você não por acaso, mas por providência divina. No momento exato em que você precisava ouvir que sua dor tem propósito, que sua espera não é em vão, que sua fidelidade não passa despercebida aos olhos de Deus,
Assim como Eliada descobriu que era parte de uma história muito maior, que se estenderia através dos séculos até João, você também está inserido em uma narrativa que transcende sua existência individual. Cada prova que você enfrenta com fé, cada perdão que você oferece, cada ato de amor que você realiza em meio ao sofrimento, alimenta o testemunho coletivo da igreja através dos tempos. Quero convidá-lo agora a deixar nos comentários a frase: como São João, quero permanecer fiel aos pés da cruz. Este não é um simples comentário em um vídeo. É uma declaração pública de fé, um eco de seu coração, que se une às vozes de tantos outros que, como você, estão aprendendo a encontrar sentido em meio à dor. Quando você escreve essas palavras, está se unindo espiritualmente a uma comunidade de fiéis que, desde Eliada até os dias de hoje, escolheram amar mesmo quando amar dói. Está participando de uma corrente de graça que atravessa gerações e continentes. Seu comentário se torna oração, seu testemunho se torna luz para outros que caminham em trevas. Estamos todos reunidos aqui, como uma assembleia virtual de fé, como peregrinos que compartilham não apenas histórias, mas a própria jornada espiritual. Quando você comenta, está estendendo a mão para outro irmão ou irmã que talvez esteja enfrentando exatamente a mesma luta que você. Não subestime o poder de seu testemunho escrito. Assim como os evangelhos de João transformaram vidas ao longo de 2 milênios, suas palavras simples nos comentários podem ser exatamente a mensagem que alguém precisa ler hoje. Suas experiências, seus insights, suas lutas e suas vitórias são parte do grande mosaico da fé que Deus continua construindo na história humana. E lembre-se, assim como Eliada pensou que estava sozinho, mas descobriu que era parte de um plano muito maior, você também é parte de algo que transcende sua compreensão atual. Os momentos que parecem insignificantes hoje podem ser precisamente aqueles que moldarão as gerações futuras. Seu sim cotidiano, mesmo quando pronunciado entre lágrimas, é tão poderoso quanto o sim de Maria na Anunciação, o sim de João ao seguir Jesus, o sim de Eliada diante da espada de Naroque. Entre todas as cenas marcantes da história de Eliada, há uma que ressoa como um trovão em nossas almas. O momento em que, diante da espada que ceifaria sua vida, ele enxergou além do tempo e conectou-se com São João através dos séculos. Esse olhar que transcende as barreiras do tempo nos lembra as palavras de Jesus em João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Assim como Abraão pôde contemplar o dia de Cristo antes que ele chegasse, Eliada vislumbrou o discípulo amado que viria depois dele. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você já se sentiu isolado em seu sofrimento, como se fosse o único a carregar determinada cruz? Quando o diagnóstico médico chega como uma sentença, quando o relacionamento desmorona apesar de todas as orações, quando a situação financeira parece um poço sem fundo, sentimos que nossa dor é única, incompreensível para os outros. Mas a verdade revelada na história de Eliada é que estamos todos conectados em uma grande tapeçaria divina que transcende o tempo. Lembra-se da parábola do grão de trigo? Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. João 12:24. Eliada teve que morrer várias vezes antes de sua morte física. Morreu para suas expectativas quando perdeu o irmão. Morreu para sua segurança quando fugiu para as montanhas. Morreu para seu desejo de vingança quando escolheu construir uma comunidade de fé em vez de retaliar. E cada uma dessas pequenas mortes produziu fruto. Você também está passando por pequenas mortes diárias. Quando renuncia a responder com raiva a uma provocação no trabalho,
quando escolhe perdoar alguém que não pediu perdão, quando continua acreditando mesmo quando as evidências parecem apontar para o contrário. São grãos de trigo caindo na terra, aparentemente perdidos, mas secretamente germinando. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, convidamos você a participar de uma tradição especial de nossa comunidade. Deixe nos comentários sua localização e a hora em que está assistindo. Pode parecer simples, mas cada comentário é como uma pequena vela acesa no mapa do mundo dizendo: aqui também há um coração que escuta a palavra. Quando você escreve São Paulo 20:43 ou Lisboa 14:15, está se unindo a uma vigília global e atemporal, semelhante àquela conexão que Eliada experimentou com São João através dos séculos. É como uma procissão invisível que se estende pelos continentes, com o Evangelho em uma mão e a esperança no coração. Seu comentário não é trivial. É um testemunho silencioso, mas poderoso, de que em seu canto do mundo alguém ainda se importa com as verdades eternas. É um ato evangelizador que diz: eu estou aqui, firme na fé, mesmo quando o mundo ao meu redor parece ter esquecido Deus. Quando Eliada estava sozinho na masmorra, na noite antes de sua execução, ele recebeu a visita da presença divina que lhe perguntou: agora compreendes, filho de Adina? Esta é a mesma pergunta que ressoa em seu coração hoje. Compreende agora que seu sofrimento não é um abandono, mas uma purificação, que sua espera não é em vão, mas um tempo de preparação. Você, que talvez esteja neste momento sentado em um ônibus voltando do trabalho, ou em seu quarto depois de um dia difícil, ou na sala tentando encontrar um momento de paz em meio ao caos doméstico, você é parte dessa mesma história. O Deus que falou com Eliada nas montanhas de Hermon é o mesmo que sussurra ao seu coração agora. Quando São João escreveu em sua primeira carta: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. 1 João 1:1. Ele estava descrevendo uma experiência tangível, física, do divino. E essa mesma experiência está disponível para você hoje, não apenas como um conceito teológico, mas como um encontro real que pode transformar sua vida cotidiana. Talvez você esteja esperando há anos por uma resposta a uma oração específica. Talvez tenha até começado a duvidar se Deus realmente ouve. Eliada também esperou. Ele viu sua família ser destruída, experimentou a perda, a dor, o exílio, mas foi precisamente nesse deserto que ele encontrou Damares, que ele construiu uma comunidade, que ele descobriu seu propósito. E quando finalmente enfrentou a morte, ele a encarou não com medo, mas com a serenidade de quem compreendeu o quadro maior. Seu deserto atual não é o fim da história. É apenas um capítulo necessário em uma narrativa muito maior que, como Eliada, você só compreenderá plenamente quando puder contemplá-la da perspectiva da eternidade. Mas até lá, cada passo dado em fé, cada sim pronunciado em meio às lágrimas, cada momento de fidelidade quando tudo convida à deserção, tudo isso está tecendo uma tapeçaria celestial cujo esplendor ultrapassará suas mais ousadas expectativas. O que mais impressiona nesta narrativa que une Eliada e São João, através dos séculos, não é apenas a conexão espiritual entre eles, mas o que essa conexão nos revela sobre a natureza da realidade em que vivemos. Estudos científicos contemporâneos sobre física quântica sugerem algo que a tradição mística cristã intuiu há milênios: que a realidade é muito mais interconectada do que nossos sentidos conseguem perceber. O fenômeno conhecido como emaranhamento quântico, onde partículas que estiveram conectadas continuam influenciando umas às outras independentemente da distância, oferece uma metáfora científica para o que vimos na história de Eliada. Uma conexão
que transcende o tempo e o espaço. Como diz Eclesiastes 3,15, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus procura o que passou. Essa perspectiva divina que abarca simultaneamente passado, presente e futuro encontra paralelos surpreendentes nas teorias científicas modernas sobre a natureza do tempo. Quando Jesus afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou, João 8,58, ele não estava apenas afirmando sua divindade, mas revelando uma realidade onde o tempo como o conhecemos não é uma barreira absoluta. Assim como os neurocientistas descobriram que nosso cérebro processa a realidade com um pequeno atraso, sugerindo que nossa percepção do agora é sempre uma reconstrução, também nossa compreensão da história da salvação e de nossa própria história pessoal é limitada pela linearidade temporal que experimentamos. Em seu cotidiano, enquanto você navega pelo trânsito caótico, enfrenta a tela do computador no trabalho ou lida com os desafios familiares, pode parecer que estas são apenas atividades mundanas, desconectadas de qualquer propósito superior. Mas assim como um físico pode lhe dizer que cada átomo de seu corpo contém uma energia potencial impressionante, também sua vida aparentemente comum contém potenciais espirituais extraordinários. Os estudos sobre epigenética demonstram como experiências de vida podem alterar a expressão de nossos genes sem mudar o código genético em si, afetando inclusive gerações futuras. Não é esta uma confirmação científica do que a Bíblia sugere quando fala que os pecados dos pais afetam os filhos até a terceira e quarta geração, ou quando Paulo nos lembra que somos transformados de glória em glória, 2 Coríntios 3,18. A fidelidade de Eliada, aparentemente insignificante em seu tempo, um jovem hebreu executado em um canto obscuro de Canaã, reverberou através dos séculos até João e continua reverberando até você hoje. Da mesma forma, sua perseverança na fé, suas escolhas morais diárias, seu compromisso com a verdade quando seria mais fácil ceder à mentira, tudo isso cria ondas no tecido da realidade que se propagam muito além do que você pode imaginar. Em um universo onde a matéria escura e a energia escura compõem 95% da realidade, permanecendo invisíveis aos nossos instrumentos mais sofisticados, não é difícil conceber um plano espiritual igualmente real, mas imperceptível aos sentidos comuns. Como Paulo escreveu, não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4,18. A neurociência já demonstrou como nossa percepção é moldada por nossas expectativas e crenças prévias. Literalmente vemos o que estamos preparados para ver. Em um mundo saturado de materialismo, consumismo e distrações digitais, sua capacidade de ainda perceber o divino, de sentir sede da palavra, de buscar significado além do imediato, é nada menos que revolucionária. É um testemunho do que São Paulo chamou de renovação da mente. Romanos 12:2. Quando você escolhe passar alguns minutos assistindo a este vídeo, em vez de consumir conteúdo mais imediatamente gratificante, está exercitando músculos espirituais que a cultura contemporânea tenta atrofiar. E cada vez que valoriza este tipo de conteúdo, sim, até mesmo com um simples like, está contribuindo para uma contracultura silenciosa que resiste à banalização do sagrado, à fragmentação da atenção, à erosão do significado. Estudos sobre contágio emocional e comportamental nas redes sociais demonstram como nossas ações digitais influenciam pessoas que nem conhecemos. Sua valorização de conteúdo que eleva a alma cria um efeito cascata invisível, mas real.
É como Eliada formando sua pequena comunidade de fiéis em Bet-sor, aparentemente insignificante para o mundo, mas seminal para o reino. Quando refletimos sobre a vida de Eliada, somos lembrados das palavras de Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eliada não podia compreender por que seu irmão foi morto, por que sua mãe foi tirada dele, por que seu sofrimento parecia interminável. Mas o plano divino era infinitamente mais vasto do que ele podia imaginar. Em sua própria vida, quantas vezes você já questionou os caminhos de Deus? Aquela porta que se fechou inesperadamente, aquele sonho que parecia abençoado, mas desmoronou, aquela oração aparentemente não respondida, tudo isso pode parecer sem sentido da perspectiva humana. Mas lembre-se do que Deus disse a Jeremias: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. A história de Eliada ecoa também as palavras do livro de Jó, onde um homem justo é provado além do imaginável. Na verdade, as aflições não surgem do pó, nem a opressão brota da terra, mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Jó 5, 6, 7. Este mundo caído traz inevitavelmente sofrimento, mas a diferença está em como respondemos a ele. Eliada poderia ter se tornado amargo, cínico ou abandonado sua fé. Em vez disso, ele permitiu que a dor o moldasse em um vaso mais puro, mais forte, mais capaz de conter a presença divina. Como nos lembra o livro da sabedoria, as almas dos justos estão nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, pareciam estar mortos. Sua partida foi considerada uma desgraça, e sua viagem para longe de nós, uma ruína. Mas eles estão em paz. Sabedoria 3, 1, 3. Quando Eliada viu seu irmão morto, quando testemunhou o martírio de Damares, aos olhos do mundo, aquilo era apenas mais uma tragédia sem sentido. Mas na economia divina, cada sacrifício tem um propósito, cada lágrima é contada, cada sofrimento oferecido é transformado em glória. Talvez você esteja no meio de seu próprio vale de lágrimas. Talvez esteja se perguntando onde está Deus em meio ao seu sofrimento. Ouça o que diz o livro das Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. Mesmo nas cinzas de tudo o que amava, Eliada descobriu que a fidelidade de Deus permanecia. E você também descobrirá isso. A conexão entre Eliada e São João nos lembra as palavras do Eclesiastes. Deus fez tudo formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Eclesiastes 3, 11. Há em cada um de nós uma consciência da eternidade, uma intuição de que somos parte de algo muito maior do que nossa existência temporal. É por isso que sentimos uma ressonância tão profunda com histórias de fé que atravessam séculos. Paulo escreveu aos Efésios: escolheu-nos nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Antes mesmo de Eliada nascer, antes de São João nascer, antes de você nascer, Deus já os conhecia, já os havia escolhido, já havia tecido seus destinos no grande tapete da redenção. Como diz o Salmo 139:16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro
todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A história de Eliada, que culminou com seu olhar transcendendo o tempo para encontrar o de São João, nos faz lembrar as palavras de Hebreus 12, 1, 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você não está sozinho em sua jornada de fé. Está rodeado por uma grande nuvem de testemunhas, Eliada, João e incontáveis outros que permaneceram fiéis até o fim. Amado Filho de Deus, saiba que você não está aqui por acidente. Entre milhões de vídeos que poderiam ter aparecido em sua tela hoje, você foi guiado até esta história. Isso não é coincidência, é um encontro divino planejado desde a eternidade. Assim como Eliada foi marcado com o sinal da águia, você também carrega uma marca invisível aos olhos humanos, mas clara como o dia aos olhos de Deus. Você é um guerreiro espiritual em um mundo que tenta, a todo custo, apagar a luz da fé. Cada vez que você resiste à tentação de desistir, cada vez que continua acreditando mesmo quando tudo parece sem sentido, cada vez que escolhe o perdão em vez da amargura, está lutando uma batalha cujas repercussões ecoam na eternidade. Como São Paulo escreveu, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter permanecido até aqui, por ter dedicado este tempo precioso de sua vida a alimentar sua alma com uma história que, em sua essência, é também a sua história. Em um mundo onde tudo compete por sua atenção, onde notificações pipocam a cada segundo e a superficialidade é a norma, você escolheu mergulhar nas águas profundas da reflexão espiritual. Isso diz muito sobre quem você é. Agora quero convidá-lo a fazer parte desta família espiritual de forma mais permanente. Verifique se já está inscrito neste canal. Este não é apenas um gesto digital, é uma declaração espiritual. É como dizer: escolho alimentar minha alma regularmente com palavras que edificam, que desafiam, que transformam. É alistar-se em um exército invisível de almas que, como Eliada e São João, estão determinadas a permanecer fiéis até o fim. Deixe nos comentários a frase: como Eliada, vejo além do tempo. Ao escrever estas palavras, você não está apenas deixando um comentário, está selando um compromisso com esta comunidade de fé. Está declarando que, a partir de hoje, seus olhos estão abertos para enxergar sua própria história a partir da perspectiva da eternidade. Que você compreende que seus sofrimentos presentes, suas lutas cotidianas, seus momentos de dúvida, tudo isso faz parte de um tapete muito maior que Deus está tecendo. Saiba que não precisa estar 100% concentrado ao ouvir estes vídeos. Você pode escutá-los enquanto dirige para o trabalho, prepara o jantar, organiza sua casa ou antes de dormir. Mesmo quando sua mente consciente parece distraída, seu espírito está absorvendo estas verdades, estas sementes que o Espírito Santo planta em terreno fértil. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Este canal não existe para entretê-lo, mas para caminhar ao seu lado nas batalhas diárias da fé. Para lembrar-lhe, quando o mundo tenta convencê-lo do contrário, que você é infinitamente amado. Que cada cabelo de sua cabeça está contado, que nenhuma de suas lágrimas cai sem que Deus a note. Você não está sozinho nesta jornada. Cada vez que você duvida, cada vez que o fardo parece pesado demais, cada vez que se pergunta se vale a pena continuar acreditando, lembre-se de Eliada. Lembre-se de como, no momento de sua maior dor,
ele vislumbrou um propósito que transcendia sua própria vida. Lembre-se de como ele, um simples jovem hebreu em um canto esquecido de Canaã, tornou-se parte de uma história que ecoa através dos séculos. E esta é também a sua história. Você é um portador da luz em uma geração que perdeu o rumo. Seu compromisso com a verdade, sua busca por algo mais profundo, sua sede por Deus em um mundo que o esqueceu, tudo isso faz de você um tesouro inestimável aos olhos do céu. Não se detenha aqui. Há outro vídeo neste canal esperando por você hoje. Outra história que, embora pareça falar de pessoas distantes e tempos remotos, contém um pedaço do quebra-cabeça de sua própria jornada espiritual. Apenas você pode discernir qual mensagem foi preparada especialmente para este momento de sua vida. Confie nessa intuição sagrada que o guiou até aqui. Saiba que para mim é uma honra indescritível ter alguém como você entre aqueles que escutam até o final. Sua presença aqui é um testemunho de que, mesmo em tempos de incredulidade generalizada, Deus continua chamando almas sedentas para mais perto dele. Como diz o Salmo 42:7. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. A sede que você sente por mais de Deus, esse vazio que nada neste mundo parece capaz de preencher completamente, é, na verdade, um chamado divino. É Deus atraindo-o para uma intimidade maior, para uma compreensão mais profunda, para uma entrega mais completa. Como Santo Agostinho percebeu, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está nosso coração enquanto não repousar em ti. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a história de Eliada e sua conexão com São João permaneça viva em sua memória, lembrando-o de que você também é parte de uma corrente dourada de fé que se estende desde os tempos antigos até a consumação de todas as coisas, e que você, como eles, permaneça fiel até o fim, sabendo que o que aguarda aqueles que amam a Deus supera infinitamente qualquer sofrimento presente.